multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai, nós te bendizemos por esse dia, pela sua doce e preciosa palavra nessa manhã. Rogamos, Senhor, nos conduza pelas mãos nessa manhã. Pedimos que o seu Santo Espírito atue e opere com poder em nosso coração, nos transformando poderosamente, pois sabemos que o Evangelho é poder de Deus e ele transforma o canto mais duro e sombrio do coração humano, tornando um coração maleável como a argila, como o barro na mão do oleiro. Faça conosco nessa manhã. Manifeste a sua glória e a sua graça. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, em janeiro de 1929, nascia Michael. Michael foi destinado a ser um dos maiores nomes da história moderna. Neto e filho de pastores batistas, nasceu em Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Ele nasceu e o seu avô plantou uma igreja com apenas 13 membros, que no seu auge veio a se tornar uma igreja com cerca de 750 membros. E nessa jornada, seguindo os passos do seu avô e os passos também do seu pai, ele também se tornou pastor. Alguém tem ideia de quem foi Michael? E não é o Jackson. Ninguém arrisca um palpite. Jordan, não. Até os 5 anos de idade ele era conhecido como Michael. Até que o seu pai, então, viaja para a Europa e estuda, passa um tempo aprendendo e estudando a respeito da vida e a obra de Martim Lutero. Sendo assim, então, quando ele retorna, ele altera o nome do seu filho, de Michael para Martin. E assim, então, nasceu o nome que ecoaria mundo afora. Martin Luther King Jr. Um dos maiores exemplos de alguém que viveu o presente com os olhos fixos na esperança do futuro, de um futuro melhor. Ele acreditava profundamente, meus irmãos, onde o mundo não seria mais repleto de segregação e discriminação pela cor da pele. Ele acreditava que essas questões difíceis e injustas seriam vencidas pela justiça e pelo amor. E a esperança, então, era o que norteava a vida e os passos desse homem. Ele sofreu prisões, ele teve a sua casa destruída enquanto sua esposa e sua filha estavam dentro. Ele passou por diversas situações bastante complicadas e complexas. Em uma sociedade que era rudemente dividida, mas manteve um compromisso. Compromisso com a não violência. Um compromisso em fazer uma revolução a partir do amor e da esperança naquilo que ele havia sido instruído. Uma família tradicional, bastante convicta a respeito do que cria, a respeito da sua fé e também politicamente. Em seu discurso mais famoso, Eu Tenho um Sonho, mas para quem é americano é I Have a Dream, ele diz assim, eu gostaria de recitar algumas palavras dele. Eu tenho um sonho que um dia, nas montanhas vermelhas da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da Irmandade. Eu tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. E esse sonho de justiça e dignidade ressoava junto com a esperança bíblica de que Deus, no tempo certo, haveria de trazer paz e equidade. Essa era a esperança última desse homem. Ele não era alguém que sonhava apenas, mas nós sabemos que ele agia.
Ele costumava dizer que a injustiça em qualquer lugar era uma ameaça à justiça em todo lugar. E ele expressou as suas convicções, vivendo dessa forma. A justiça para Martin Luther King não era digna de ser adiada, ela deveria ser executada. De alguma forma, a sua vida devia caminhar para esse rumo. E assim como o texto que nós lemos, 1 Pedro 4:11, ele vivia a iminência do fim. Ele entendeu algo fundamental. Ele serviu, ele entendeu que vivia para servir. E ele serviu com dedicação, sabendo que Deus o chamava para amar o próximo e servir o próximo com tudo que ele tinha, com todas as suas forças. E diante da morte iminente, das dificuldades e dos perigos, ele não se acovardou. E o último trecho que eu gostaria de ler era um discurso que foi antes da sua morte, um dia antes, que alguns falam que foi um discurso profético, em que mesmo sem saber que morreria, ele já antevia algo. Ele diz assim: como qualquer pessoa, eu gostaria de viver uma vida longa. A longevidade tem o seu lugar, mas não estou preocupado com isso agora. Eu só quero fazer a vontade de Deus. Ele me permitiu subir a montanha e eu olhei. Eu vi a terra prometida. Eu posso não chegar lá com você, mas quero que você saiba que hoje à noite, nós, como povo, chegaremos à terra prometida. Então eu estou feliz essa noite. Eu não estou preocupado com nada. Não tenho medo de nenhum homem. Meus olhos viram a glória da vinda do Senhor. Esse foi seu último discurso. Ele viveu, então, Martin Luther King viveu o presente com uma fé inabalável, na esperança daquilo que haveria de vir. E sem dúvida alguma, ele é um exemplo de alguém que, diante das oposições, da resistência e da hostilidade do mundo, viveu com uma atitude positiva. Não é isso que Pedro está nos instruindo? Instruindo esses crentes. À luz das hostilidades, vivam de forma positiva. Ele foi um homem que encontrou um motivo pelo qual viver, meus irmãos. E alguém que encontra um motivo pelo qual viver, certamente encontrou um motivo pelo qual morrer e não teme a morte mais. Esse homem é uma bomba. Esse homem, agora, que entendeu o motivo pelo qual viver, a esperança futura, à luz dos acontecimentos passados, agora vive de maneira intensa. E aquilo que Deus fez através da sua vida ecoa até os dias de hoje. E esse era o alvo de Pedro aos leitores originais. Encorajá-los a ter uma reação positiva diante do sofrimento injusto, demonstrando, assim, compromisso com Cristo, o seu Senhor. E nessa manhã nós vamos olhar o texto e buscar entender por que viver assim. Como nós vivemos dessa forma e qual é a finalidade? Para que viver assim? Essas são algumas respostas que nós vamos buscar nesse texto. Amém? Abra comigo então e acompanhe o texto, verso 7. Nós vamos fazer a leitura da parte A, iniciando o ponto 1 do sermão, que é a iminência do fim. Esse é o primeiro ponto que você gosta de anotar. A iminência do fim. O fim de todas as coisas está próximo. É o que o apóstolo Pedro diz. E eu pergunto então, qual fim? Que fim próximo é esse ao qual Pedro se refere? Existem algumas possibilidades quando olhamos alguns comentaristas e alguns linguistas, especialistas nas línguas originais, e eles vão discorrer algumas linhas e possibilidades argumentativas. Mas a questão é que temos que ter uma convicção, e Pedro está expressando uma grande convicção. A convicção é: estamos vivendo os últimos dias. Nós também, pastor? Sim. Aqueles crentes também? Sim. Estamos vivendo os últimos dias. Essa é a grande convicção. E nós estamos então, meus irmãos, em um período que podemos chamar de período escatológico, ou período do fim dos tempos, que foi inaugurado, conforme as Escrituras, com a vinda de Cristo. Quando Cristo encarna, inicia-se a contagem do fim. Estamos vivendo os tempos do fim, os últimos dias. Mas também há um fim que se aproxima. À medida que o tempo passa, Cristo veio e vivemos um tempo do fim. Mas há um fim que se aproxima. E esse fim tem um desfecho
na consumação de todas as coisas. Nós podemos ver que esse período vai culminar, segundo o que a Escritura nos mostra, nos eventos finais, que vão encerrar o curso desse mundo, onde haverá então um novo céu e nova terra, o retorno glorioso de Cristo, o julgamento final. Esse é o fim que ainda se aproxima. O fim foi inaugurado e o fim se aproxima. E o que Pedro está afirmando é: o fim está próximo. Esse é o motivo pelo qual vocês devem viver dessa forma. Respondam às oposições de maneira positiva, demonstrando compromisso com Cristo, porque o fim se aproxima. E essa é uma característica essencial dos cristãos e como os cristãos devem viver. Isso tem sustentado a fé dos crentes ao longo do tempo. Os cristãos, eles devem viver o presente sendo lembrados com os olhos na esperança do porvir. Não só isso, mas à luz dos acontecimentos passados. Cristo veio, mas ele voltará. Ou seja, o fim de todas as coisas abrange tanto o passado quanto o futuro. E agora ambos, passado e futuro, modelam o presente dos cristãos. É assim que os crentes devem viver. Olhando para o passado, vendo Cristo veio. Olhando para o futuro e lembrando das promessas, ele há de retornar. Isso modela o nosso presente e a forma como vivemos hoje. Então é dessa forma que os escritores bíblicos entendem o fim dos tempos e o fim de todas as coisas. É isso que Pedro está falando. É como se ele dissesse: meus irmãos, o fim se aproxima, então vivam o dia de hoje, à luz dos acontecimentos passados, inaugurados em Cristo, e daqueles acontecimentos, promessas futuras que hão de acontecer. Deixem que vivam então a cada dia da vida de vocês como se fosse o último dia, com uma intensidade profunda. Essa é a forma como a igreja deveria viver. E eu fico pensando, em que momento nós perdemos a noção? Em que momento nós perdemos a noção de que os acontecimentos, de que a vida não está sob nosso controle? Porque em algum momento nós perdemos. À luz do que Pedro fala, ele está nos lembrando: em que momento vocês perderam a noção de que a vida e os acontecimentos dela não estão sob o controle de vocês? De repente nós estamos vivendo em um universo paralelo, em um universo previsível, como se fôssemos peixes em um aquário. Então sabemos a hora que a comida vai chegar, a hora que a água vai ser limpa. Vivemos como num reality show, previsível. Quando perdemos essa noção? Então planejamos e sabemos que as coisas vão acontecer como planejado, ou ao menos muito próximo do que planejamos. Mas quando olhamos a Escritura, ela nos lembra, Tiago fala isso. Ele reflete sobre a brevidade da vida. Ele vai falar assim: a vida é incerta. E se valendo de provérbios e de salmos, ele vai falar assim: a vida é como um sopro. É como uma neblina que de manhã você acorda e ela está ali. E você entra para fazer o seu café. Quando você retorna, ela se dissipou. A vida humana é breve e imprevisível. E em que momento nós perdemos essa noção? Vocês sabiam que a nossa condição e a nossa natureza humana, ela não busca pensar a eternidade e as coisas espirituais? Não só isso, mas ela é incapaz de fazer isso. Nós não fazemos e não queremos fazer. O ser humano não tem essa condição e não deseja isso. Então, meus irmãos, não pensamos sobre as realidades espirituais, sobre as verdades últimas que devem nortear nossa existência. E também a eternidade das nossas almas. Não bastasse isso, quando nós olhamos para o trabalho do inimigo das nossas almas, ele deseja que nós permaneçamos assim. E não reflitam. Não busquem argumentação, não busquem a verdade, simplesmente vivam. C.S. Lewis reflete essa verdade em Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Quando na carta de número 1 ele fala assim, o contexto é o seguinte: o tio, um diabo, um demônio mais velho, experimentado, como mentor do seu sobrinho, que agora está aprendendo a jornada de deixar o paciente distante do inimigo.
O paciente são os homens e o inimigo é Deus. E ele está nessa jornada, envia carta. E a primeira carta ele fala assim: ei, a estratégia é: confunda o inimigo. Faça com que ele não argumente, não pense. Faça com que ele não se detenha sobre as questões maiores. Sobre o que vai acontecer com a sua vida após a morte. Com Deus ou a eternidade sem Deus no inferno. Então faça ele achar que a existência é a realidade última. Faça ele se encantar com a experiência e viver a vida como apenas uma experiência no agora. Iluda ele. Meus irmãos, é exatamente assim que o inimigo das nossas almas trabalha. Buscando, então, que não nos detenhamos sobre as verdades e que nos detenhamos sobre aqui e agora. Que não pensemos, argumentemos e não cheguemos à verdade. Mas simplesmente se divirta. Diversão no latim tem a ver com desviar o foco. Tem a ver com desviar-se, mudar-se de direção. E esse não é muitas vezes o nosso álibi. Meus irmãos, não é errado se divertir, nós devemos buscar divertirmos e relaxar de fato. Mas há um perigo espiritual quando isso é desproporcional. E muitas vezes é o nosso álibi. Eu estou cansado, eu passei por muitas dificuldades essa semana. Nossa, que tribulação, que árdua tem sido a minha vida. Então, eu preciso relaxar, eu preciso me divertir, eu preciso me entreter. Eu não tenho condição de pensar a respeito das verdades de Deus. É muito complexo pegar a Bíblia, ler. Eu preciso exigir, eu não estou conseguindo. Eu preciso desopilar. Meus irmãos, esse tem sido o nosso álibi por muito tempo. E não paramos e pensamos a respeito da eternidade, das verdades espirituais que norteiam a nossa vida e tampouco da brevidade que a vida é. Lamentavelmente, essa é a realidade de muitas pessoas que passam a sua vida sem jamais se deter sobre questões fundamentais, que desencadeiam em conhecer a verdade e transformar a vida de uma vida banal e pequena a uma vida repleta de significado e sentido, como o nosso referente Martin Luther King Jr. E Pedro está chamando os leitores originais, então, meus irmãos, apresentando a eles o motivo pelo qual eles devem viver. E vivam dessa forma, porque o fim se aproxima. Vocês estão às portas da eternidade. Vocês não sabem o dia de amanhã. Vivam assim o compromisso com Cristo. Vivam dessa forma. E você sabe como nós expressamos amor a Deus? Nós expressamos amor a Deus, meus irmãos, amando o próximo. Se o motivo é porque o fim é iminente, agora ele fala o meio. E nós chegamos no ponto 2 desse sermão. Como viver assim? O meio pelo qual Pedro fala, vivam dessa forma, vivam e tenham uma atitude positiva, e vocês vão ter essa atitude positiva e demonstrar esse compromisso com Cristo dessa forma. Vivendo para os outros. O segundo ponto, então, é para que outros possam viver. Acompanhe comigo o texto no verso 7, parte B. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para orar. Pedro está apresentando o meio pelo qual eles devem viver agora. Como eu vivo dessa forma, Pedro? Vocês vivem dessa forma quando gastam a sua vida com o outro, para que outros possam viver. É assim que ele encoraja os irmãos a viverem uns aos outros, falando, agora eu vou destrinchar para vocês. Olha aqui, vocês vão viver para os outros dessa forma, por meio da oração, por meio do amor, por meio da hospitalidade e por meio do uso dos dons. É como se ele dissesse, ei, agora vocês compreenderam. Veja, vocês estão em iminência do fim. O fim é próximo. Então, distinguindo essa verdade, como viver agora, façam assim. Por causa disso, vivam desse jeito. Vivam para os outros. Mantenham-se sóbrios, atentos, sensatos. E não deixem de orar. Não deixem de orar. A oração para Pedro, meus irmãos, sempre ocupou um lugar de primazia. Não só para Pedro, mas para os apóstolos. Nós vemos em Atos, capítulo 6, verso 4, que haviam duas coisas fundamentais no serviço apostólico às igrejas.
Os apóstolos serviam as igrejas em duas coisas fundamentais. Quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Isso é fundamental para eles. Oração e palavra. E é o que temos dito e que tem guiado a nossa história como igreja. Oração e palavra até aqui, oração e palavra daqui em diante. Assim era para os apóstolos, assim era para Pedro. Afinal, eles viram Jesus e imitavam Jesus. E a vida de Jesus foi marcada por um constante relacionamento com o Pai em oração. E o que Pedro está falando é: não saiam, não abandonem a prática da oração. Meus irmãos, é pela prática da oração que uma igreja demonstra se ela confia mais em si mesma ou no seu Senhor. Novamente, é pela prática da oração, por quanto uma igreja ora, que ela demonstra se ela confia mais em si mesma ou no seu Deus. A oração é fundamental. E aí Pedro está falando então: ei, não deixem de orar. Não deixem de orar, a oração é a base que sustenta vocês. No entanto, sejam criteriosos, sejam sóbrios. O pastor Eric pregou semana passada uma maneira positiva de responder à oposição. Qual era a maneira positiva de responder? Não se conformando ao mundo. A segunda maneira de responder à oposição de maneira positiva agora é vivendo e demonstrando compromisso com Cristo. E a oração é esse vínculo. Sejam criteriosos, hein? Não sejam malucos. Agora, porque vocês sabem o tempo do fim, não sejam insensatos e abandonem tudo de maneira preguiçosa, falando: tá no fim mesmo, então eu não preciso fazer mais nada. Não seja fatalista. Não seja insensato, seja sóbrio. Tampouco seja um hiper-religioso, um fanático doente, marcando o dia e a hora em que Cristo vai voltar. Não faça assim. Ninguém sabe o dia e a hora. Mas entenda, Ele está prestes a voltar. Regue então a sua vida no presente com oração. A oração é o que conecta, que nos conecta a Deus. É o que nos liga verticalmente a Deus. E veja a estrutura de Pedro aqui. Mantenha a oração, porque a oração conecta vocês verticalmente a Deus. E por causa dessa conexão vertical a Deus, agora vocês podem se conectar e se ligar horizontalmente com seus irmãos. Então a oração é fundamental. E é o que tem sido aquecido em nosso coração nesses dias como igreja. A oração tem sido um lugar caro a nós. Deus tem nos chamado à oração. Precisamos orar mais, meus irmãos. A oração foi o meio pelo qual Deus nos deu, através de Cristo, a fim de que nós possamos nutrir uma relação com o Pai. Nos conectamos com Deus através da oração. Comungamos com Deus através da oração. A oração pavimenta o solo para que possamos servir uns aos outros. Para que possamos amar uns aos outros. Porque aqueles que estão conectados com Deus, certamente se conectarão com o próximo. Afinal, não foi isso que aconteceu de maneira reversa no Éden? Quando o homem quebra a relação com Deus, o que acontece? Foi ela. Ele quebra a relação com o próximo. A oração pavimenta a nossa relação com o próximo. E aí nós vamos avançar, sabendo que é necessário orar mais, para o verso de número 8. Olhe comigo o verso 8. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros. O amor cobre multidão de pecados. Como o amor é importante para Pedro. Pedro cita por 3 vezes o amor nessa carta, nessa pequena carta. Capítulo 1, verso 22, capítulo 3, verso 8 e capítulo 4, verso 8. O amor, então, é um valor fundamental para os crentes, para a relação comunitária. Ele fala aí, não só amem, mas amem muito. Amem de maneira verdadeira e sincera. Amem com amor fraternal, vibrante. Mas que tipo de amor, eu pergunto, quando leio esse texto, é esse que Pedro fala? Que tipo de amor é esse? E conforme Gálatas 5:22, o amor que o apóstolo fala aqui é o amor que é fruto do Espírito Santo no coração do cristão. Não é um amor fingido, é um amor real. É um amor que espelha o amor do Pai. Gálatas 5:22 é o primeiro fruto do Espírito Santo
no crente. E ele serve como base para os demais frutos. Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 14, chama esse tipo de amor de vínculo da perfeição. É um amor que une, é um amor que agrega, não é um amor que espalha. Esse tipo de amor que Pedro está falando, ei, entre vocês, é esse amor que vocês devem nutrir. Não é um amor que expõe o pecado, antes é um amor que acolhe, protege e cuida. Esse amor é proveniente da graça de Deus. Um amor que provê, protege, confronta, fala a verdade, mas com ternura, a fim de que os irmãos sejam ganhos para Cristo. Não é um amor que coloca o dedo e expõe o erro. Não é um amor que cutuca a ferida, antes é um amor que cuida da ferida. Pedro está ensinando a esses irmãos, então, que só é possível amar uns aos outros. Só é possível viver para o outro com esse tipo de amor. Quando nos amamos de maneira tão intensa em Cristo Jesus, ao ponto de que o nosso amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Não de julgar. É um amor que alivia as tensões, é um amor que põe fim às hostilidades. É um amor que é o vínculo da paz. É o elo que nos une e não que nos separa. Como a gente chega a esse amor? Se não meditando na obra de Cristo por nós, meus irmãos. Como igreja, devemos olhar a Cristo e lembrar da multidão dos nossos pecados somados. E então naquele sangue que foi vertido no madeiro e que nos cobriu plenamente. Cobriu todos os nossos pecados. Não pegou o escrito de dívida que era contra nós e fez assim, ó, vocês devem isso. Mas cobriu os nossos pecados com amor. Agora então assim, quando meditamos nesse tipo de amor, nós podemos, pela graça de Deus, amar uns aos outros, com um amor que não espalha, mas um amor que junta e agrega. Um amor que não expõe, mas um amor que cuida e protege. É assim que devemos amar uns aos outros. O amor é esse vínculo perfeito que nos une. É isso que Pedro está falando. Vivam para os outros de que forma? Como? Orando. Relacionando com Deus e agora se relacionando com o próximo, com os seus irmãos. E dessa forma, amem muito. Um amor que não vê as diferenças, antes cobre elas e agrega. E que tem como virtude a hospitalidade. Verso de número 9, leia comigo. Sejam mutuamente hospitaleiros e sem murmuração. A virtude que flui do amor agora, Pedro está falando, é a hospitalidade. Muito interessante isso. A hospitalidade deve ser uma das marcas do povo de Deus. Uma das marcas. Se você não é hospitaleiro, nós precisamos orar a Deus, a fim de que Deus lhe torne generoso e generosa o suficiente, a fim de ter um coração que acolhe. Não apenas virtualmente, mas que acolhe na prática. O povo de Deus é um povo hospitaleiro. E é isso que Pedro está lembrando. Ele está lembrando, ei, a hospitalidade é necessária. Veja, naquela época, no primeiro século, meus irmãos, não só Pedro, as escrituras como um todo nos chamam a hospitalidade. Em outras passagens que nós vamos ver mais à frente. Mas naquela época, a igreja primitiva, na igreja primeira, a hospitalidade foi absolutamente vital. Tanto na questão missionária, no avanço missionário, como na questão comunitária. Na questão missionária, porque não haviam hotéis ou Airbnbs, onde os missionários poderiam ser enviados, então eles ficavam no seu quarto de hotel e depois pregavam o evangelho. Então a hospitalidade era cara para que o avanço do evangelho continuasse. Como? Através de irmãos crentes que abriam suas casas e recebiam esses enviados do Senhor. Não só no contexto missionário, senão também no contexto comunitário, porque não haviam templos naquela época. Haviam sinagogas, haviam templos pagãos, mas não cristãos. As reuniões da igreja se davam em casas. Já pensou você abrindo a sua casa para receber 100 e poucos membros? Difícil, né? Por isso que a hospitalidade era uma virtude do amor. Da relação com Deus, do amor e agora um coração generoso. E fundamental. É tão fundamental que Paulo em Romanos 12, 13 vai falar, ordenar
Praticai a hospitalidade. E lá em 1 Timóteo e em Tito, ele vai falar das qualificações de um presbítero. E dentro das qualificações está a hospitalidade. Mas não é necessário apenas a presbítero, senão a todos os crentes. Todos aqueles que são salvos. O autor aos Hebreus vai lembrar que muitas pessoas praticando a hospitalidade, sem saber, receberam em suas casas anjos. Meus irmãos, a hospitalidade é uma marca do cristão. Pedro está lembrando essa igreja perseguida, sofrida, que eles deveriam permanecer na hospitalidade. E talvez alguém fale hoje, ok, mas o avanço do evangelho não depende mais de abrirmos as nossas casas. Talvez ok, você tem razão. Não é por essa via que o evangelho avança hoje, mas certamente, meus irmãos, poucas coisas favorecem mais a comunhão do povo de Deus do que a hospitalidade. Poucas coisas favorecem mais a acolhida do que a hospitalidade. Você chegar numa casa e ser recebido com uma mesa farta de café, de presença, um coração pronto a acolher, a ouvir, a repartir, sem pressa, sem murmuração. Certamente, uma das formas mais caras para a comunhão é a hospitalidade. O amor, na verdade, a hospitalidade pressupõe um coração que ama. Um coração generoso que agora abriu mão do conforto familiar, do egoísmo familiar e se dispõe a amar. Que entendeu o evangelho. E por entender o evangelho, não vê como um fardo sacrificar o seu tempo, as suas coisas, a sua energia e os seus recursos. Mas faz isso sem murmurar, porque foi acolhido nos braços de um pai bondoso. E Pedro está lembrando esses irmãos, então, meus irmãos. Ei, não se desmotivem. Não é por causa das perseguições que vocês devem parar de acolher. Não se conformem. Abram as suas casas. Continuem mostrando essa virtude do amor que é a hospitalidade. Acolham. Continuem gastando as suas vidas pelo evangelho, amando uns aos outros com hospitalidade ardente. E aí então ele vai para o verso 10. Abra comigo o verso de número 10. Se você abre a sua casa, se você ama, se você ora, não há outro caminho senão o serviço abnegado e generoso também, por meio do uso dos dons. Verso 10. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. O cristão então tem um coração aberto a amar, um lar aberto a receber, mas também mãos abertas, prontas a servir. É isso que Pedro está falando. Devemos ser bons mordomos da graça rica e abundante de Deus para a edificação do corpo de Cristo. Os dons não são para nos fartarmos, senão para repartirmos. Pedro está lembrando esses irmãos. Lembre da condição dessa igreja perseguida, atribulada, sofrida, mas que quando chega na igreja é outra realidade. Existe oração, existe amor, existe hospitalidade, existe serviço mútuo. Ser cristão, meus irmãos, pressupõe seguir Cristo, ser discípulo de Cristo. E Cristo foi aquele que veio para essa terra, encarnou como um servo. Como alguém que não veio para ser servido, mas veio para servir. Mateus 10, 45 diz isso. E é o que Pedro está destacando a esses irmãos. É servindo mutuamente com os seus dons que vocês demonstram viver para o outro. O meio de demonstrar compromisso com Cristo é servir uns aos outros para a edificação do corpo de Cristo. Isso não é belo? Houve uma graça repartida do alto. Dons foram dados a vocês, dons foram dados a mim. Não há um sequer que não tenha um dom, um presente, uma dádiva. Não há um sequer, meus irmãos. Por isso devemos servir. E a palavra para serviço é a mesma que dá origem ao termo diácono, diaconia.
E aqui não tem um significado apenas aqueles oficiais da igreja. Sabe os diáconos? Né, que costumeiramente distribuem os envelopes, recebem as pessoas, servem aqui a mesa da ceia. Não, não. Aqui o significado de servir aqui, dessa diaconia, é mais abrangente. Tem a ver, meus irmãos, então, a todo tipo de serviço que pode ser oferecido ao outro. É isso que Paulo está falando, hein? Sirvam. Como, Pedro? Como, Pedro? Como a gente serve? Sirvam no que vocês puderem. Naquilo que Deus deu a vocês, sirvam a todos. Naquilo que for necessário, sirvam a todos. Certamente Deus lhes deu graça. Então todos aqueles salvos são incentivados a prestar serviço mútuo uns aos outros. O nosso status, meus irmãos, no corpo de Cristo, então agora, é de dispenseiros. Aquele que cuida da dispensa. Aquele que é um mordomo, que cuida das coisas de um senhor e que serve aqueles da família daquele senhor. Esses somos nós agora, no corpo de Cristo. Diáconos, servos, mordomos daquilo que não é nosso, antes é de Deus. E certamente cada um de nós recebeu um dom. E agora, por recebermos esse dom, somos dispenseiros da graça de Deus. Porque o dom, ele é um fruto da graça. A graça de Deus, ela produz, ela extravasa, ela se derrama, ela é abundante. E quando ela chega até nós, ela produz em nós. É um presente que nós recebemos, dons, habilidades. E agora, se você tem um dom, se você recebeu da graça de Deus na salvação e através de habilidades, você recebeu um depósito da graça. Você recebeu um depósito da graça. E agora, então, você deve compartilhar isso. Porque a graça de Deus não deve ficar represada. A graça que Deus é se extravasa. E extravasa ao ponto de nos alcançar. E quando nós somos alcançados, essa graça deve extravasar. Servir. Amar. Repartir. Então, é o que Cristo nos diz. Falando aos seus discípulos, quando envia os discípulos a segunda vez. Ele fala assim: vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. A graça não deve ser represada, antes compartilhada. Meus irmãos, os dons, portanto, então, devem ser usados para o benefício mútuo da comunidade, em harmonia com os planos e propósitos de Deus. Veja, a multiforme graça de Deus, ela é multifacetada. A graça de Deus é multifacetada. Tiago vai falar que nós temos muitos problemas. E agora Pedro vai falar, a graça de Deus é multiforme. Muitos problemas, muita graça. É como um cristal, que quando a luz incide sobre ele, por vários espectros, de várias formas, ele apresenta agora essa refração da luz de inúmeros tons e com inúmeras cores. Para cada problema existe uma graça. Para cada dilema existe uma graça. É isso que agora o apóstolo está falando. Para cada provação na nossa jornada, a graça de Deus oferece uma solução. A multiforme graça de Deus é suficiente. E aquele que serve e que fala, faça isso de acordo com os oráculos de Deus. E agora ele avança e qualifica esse serviço da igreja. Ele vai falar, ei, vocês servindo uns aos outros, no que tange a diaconia da palavra, sirvam a partir da Escritura. Quando vocês forem ensinar, aconselhar, pregar, falar de Deus, não falem da sua opinião, do que vocês pensam ou acham, antes olhem para a Escritura, os oráculos de Deus, e sejam fiéis. Nós não temos uma mensagem. Nós somos proclamadores da mensagem de Deus. Esse serviço mútuo deve ser fundamentado na Escritura. Quando você aconselhar, meu irmão, minha irmã, aconselhe conforme a palavra de Deus. Quando você pregar, pregue conforme a palavra de Deus. Quando você ensinar, ensine conforme a palavra de Deus. Como Paulo fala em Colossenses 3,16. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria.
E ele vai avançar e vai lá também, agora no que tange a diaconia das mesas, o serviço aos que necessitam, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Quanto a isso, meus irmãos, se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá. E aqui ele está falando e deixando claro, não é possível exercer o serviço ao próximo se alguém não vive diariamente da força que Deus dá. Não é possível. Nós não suportamos. Nós não queremos. Só é possível exercer a diaconia se Deus for a força em nós. É isso que ele está falando. Meus irmãos, encaminhando por fim, o termômetro que mede, então, o quão viva uma igreja se chama diaconia. Serviço. Me mostre o quanto uma igreja serve, que eu mostro para você o quão viva ela é. O quão servidora é uma igreja. Se ela serve muito, certamente ela é muito viva. Ah, não, pastor, mas nós somos teologicamente saudáveis. Nós somos teologicamente e liturgicamente saudáveis. Mas funcionalmente, vocês são saudáveis? Se vocês servem, sim. Se vocês não servem, meus irmãos, vocês estão errando em algum lugar. Porque o amor a Deus, as orações, precisam desembocar em serviço abnegado ao próximo. Através da igreja. Esse é o termômetro. Meus irmãos, então, o que o apóstolo está falando é o que deve operar em nós deve ser a morte. Para que neles opere a vida. Que em mim opere a morte. Que eu sofra, que eu padeça. Para que eles vivam. Que eu chore para que eles sorriam. Que eu sofra dores de parto, para que os meus irmãos cresçam em Cristo. Esse é o ambiente da igreja que ele propõe. Se uma igreja é viva dessa forma, certamente ela vai vicejar no meio da comunidade onde ela está. Certamente ela vai acolher, amar. Certamente ela ora. Isso é o que o Evangelho produz em nós. E é o que Pedro está lembrando a esses crentes que sofriam e padeciam. E o verso 11, parte B, terceiro ponto. O propósito pelo qual eles deveriam viver assim. Qual é o propósito? Vivam assim, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. O propósito de viver assim, então, meus irmãos, de viver uma vida distinta, que responde positivamente às aflições injustas, demonstrando compromisso com Cristo, é para a glória de Deus. Não era para que eles fossem bem-sucedidos, não era para que eles fossem bem aceitos na sociedade, não era para que eles fossem prósperos, antes era por causa do Senhor, para a glória de Cristo Jesus. Tudo por causa da glória de Cristo. O propósito da exortação de Pedro a esses irmãos aqui, então, é que cada um viva para a glória de Deus. Cada um individualmente viva para a glória de Deus. Mas que além disso, importa que Deus também seja glorificado e exaltado através de todos. Individualmente vivam para a glória de Deus. E comunitariamente, que Deus seja exaltado no viver da igreja. Sem Cristo nada podemos fazer. E Ele está lembrando. Vocês não podem fazer nada sem Cristo. Tudo é para Deus, por meio de Jesus, a quem pertence a glória para todo sempre. Efésios 1 vai lembrar-nos, para o louvor da glória da sua graça. Outra vez vai dizer, para o louvor da sua glória. E novamente, para o louvor da sua glória. Esse é o motivo pelo qual devemos viver. Eu finalizo falando, a quem Pedro estava se dirigindo enquanto falava isso? Se não a igreja. O que é igreja para você? Como você pensa que igreja é e o que você compreende a respeito de igreja? A igreja é um lugar pelo qual você vem um final de semana e muitas vezes tem um lugar para despejar os seus pecados. Um lobby, um rolê que você tem alguns amigos. Para Pedro isso não era igreja. A igreja para Pedro era como um forte. A igreja, de fato, é um lugar seguro. A igreja é um lugar onde
Eles recebiam acolhida, amor. Era um lugar distinto, onde eles estavam protegidos, guardados. A igreja é um lugar seguro, um refúgio para a comunhão com Deus e a comunhão com o próximo. Essa era a igreja para Pedro. Isso deve ser considerado igreja por nós. A reunião do povo de Deus. A reunião daqueles que são salvos. Onde os crentes encontram consolo, encorajamento e força por meio de Cristo Jesus e no compromisso que temos também uns com os outros. Meus irmãos, lembre comigo da época que nós falamos. Primeiro século. Sabe o que custava para esses irmãos confessar Cristo? Se eles fossem judeus, eles seriam expulsos da sinagoga. Se eles fossem pagãos, eles seriam excluídos do convívio social. Muitos deles arrastados a tribunais, outros tantos presos e açoitados, outros tantos mortos na fogueira e transpassados à espada. Mas ainda assim, sabendo de todas essas coisas, esses cristãos do primeiro século confessavam Cristo resolutamente. E a igreja era esse lugar seguro. A igreja é esse lugar que no inglês há uma palavra que ilustra muito bem. Se chama stronghold. A junção de strong, forte, e hold, segurar, agarrar, manter. Stronghold, então, é um forte de proteção. É um forte militar. Aonde aquelas pessoas que estão ali dentro estão guardadas, protegidas do maligno, protegidas das forças externas, acolhidas, preservadas, mantidas, nas suas convicções, nos seus princípios, no cuidado. O que um soldado mais deseja é voltar para a sua base. A igreja é a nossa base. A igreja é a nossa família. Pedro está lembrando, vocês estão sofrendo lá fora, mas há um lugar aqui de oração. Há um lugar aqui de amor. Há um lugar aqui onde seus pecados são perdoados, acolhidos, cobertos. Há um lugar onde vocês são acolhidos, tem eterno acolhimento. Há um lugar onde vocês têm serviço abnegado. A igreja é esse lugar seguro para mim e para você. A igreja é a nossa embaixada. Fora do nosso país. Mas é o lugar que nos olha e fala assim, vocês são de Cristo. Vocês pertencem ao Rei. A igreja não é conveniência, meus irmãos. Cristo morreu pela igreja. Nós precisamos amar uns aos outros com a mesma força, com o mesmo amor que une e não espalha. Quem não quer desfrutar dessa relação? Quem não quer desfrutar desse amor? Quem não quer ser acolhido? Quem não quer receber perdão? Quem não deseja receber suporte em oração? Quem não deseja receber serviço? Mas será que nós estamos dispostos a ser essas pessoas que também amam? Que também oram? Que também estão dispostas a morrer para que outros vivam? Não reclame da igreja. Ame a igreja. Sejamos a igreja pela qual Cristo morreu. Talvez feinha ainda, mas ela é o melhor lugar que nós podemos estar. A igreja onde nós somos protegidos, providos, cobertos, amados. A igreja é o lugar do povo de Deus. O povo de Deus é a igreja, o corpo de Cristo Jesus. Isso é possível pelo Evangelho. Então não se recuse a morrer. Não resiste a morrer. Receber o Evangelho é receber uma cruz. É morrer para nós mesmos e viver para Cristo agora. Não se recuse a morrer. O Evangelho é poder de Deus agora. Cristo morreu a nossa morte e agora nos ensina a tomar a cruz e trilhar um caminho cruciforme, morrendo todos os dias novamente para nós mesmos, pelo poder do Evangelho e agora podendo ser o que nós não tínhamos capacidade antes. Através de Cristo, por louvor e glória de Cristo, por causa do Evangelho, agora nós podemos amar, acolher, servir e orar mutuamente. Que nós possamos viver o presente
à luz do que aconteceu no passado e à luz das promessas do futuro. Assim como Martin Luther King, que não teve medo de morrer, porque entendeu pelo qual e pelo que ele estava vivo. Para que ele estava vivo. E nós vivemos para a glória de Deus, através de Cristo Jesus. Que possamos viver igreja e tornar esse lugar um lugar seguro, um forte, um reduto de cuidado, amor, cobertura, verdade, para que possamos descansar e crescer para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém?